Olá, finalmente estamos aqui no nosso terceiro dia de maratona. Eu espero que até agora você tenha compreendido tudo que eu tenho passado para vocês. E no dia de hoje a gente vai ver tudo sobre contrastes, como que o contraste ajuda a destacar o seu desenho do resto da folha de papel, para fazer desenhos assim ou assim. Você precisa entender o conceito de contraste, como você consegue dar esse efeito de volume em cima de um papel em branco, um papel chapado. Então, é isso que eu quero te explicar nessa aula durante hoje. Eu espero que você compreenda, porque esse é um dos passos mais importantes para que você saia do nível de iniciante para o nível avançado. Isso é o que vai destacar você dos seus concorrentes, isso que vai destacar você, que nós nem somos concorrentes, né? Nós somos amigos, mas isso vai levar você para um patamar de nível muito mais alto se você conseguir compreender como que isso te ajuda, como que isso vai destacar os seus desenhos. Isso é muito importante. A maioria dos desenhistas iniciantes, qual é o erro que eles mais cometem? É ter medo de escurecer os desenhos, é não saber por onde começar o desenho. E essa aula de contraste, inclusive, vai te ajudar a você entender de onde eu vou começar o meu desenho. Como que eu vou iniciar? Eu começo pelo olho, pelo cabelo, pela boca, pelo joelho, por onde eu começo esse desenho. Porque isso, por onde iniciar o seu desenho, também vai influenciar o nível de contraste do seu desenho. Então, eu espero que essa aula te ajude grandemente a você elevar os níveis do seu desenho. E se você ainda não começou a desenhar, isso vai te dar um pulo nos seus desenhos para que você pule a etapa dos desenhistas iniciantes de fazer desenhos opacos e sem graça, sem volume em seu papel, para que você inicie no nível profissional. Antes disso, eu tenho um recado importante para você. Tudo que eu estou te passando aqui, infelizmente o nosso tempo é muito curto. Infelizmente eu não consigo te passar todos os meus conhecimentos por aqui, porque são muitas aulas, são muitas explicações. Existe todo um processo para que você entenda como tudo acontece, tá? Então, não existem como pular etapas no desenho. A gente pode apenas acelerar o seu processo de como tudo isso acontece, tá? E, infelizmente, uma semana de maratona, mesmo que seja todos os dias, pode ser apertado para você se você ainda está trabalhando, ainda nessa época, se você faz desenhos por encomenda, pode... Eu sei que o nosso dia é bem corrido, e mesmo que seja uma semana inteira de maratona, eu não conseguiria te passar nem um terço de todo o conhecimento que eu tenho, porque eu tenho mais de 10 anos nessa profissão. É um passo muito grande, são muitos passos, você tem que ter todo um conceito, tá? Eu estou te passando o máximo de conhecimento possível, o máximo de tudo que eu consigo te passar durante esses 5 dias, porque eu quero te ajudar a elevar os níveis do seu desenho. Eu quero que você consiga pegar uma referência que você goste e eu quero que você consiga passar aquela referência para o papel e que você se orgulhe daquilo que você vê. Esse é o meu maior objetivo, que você tenha orgulho de todo o processo, que você tenha orgulho do projeto final do seu desenho. Isso é muito importante para a gente, porque esse orgulho que nós temos de nós mesmos é o que dá aquele gás para a gente continuar. Porque se a gente olha para o nosso desenho, muitas vezes nós nos comparamos com outros artistas. E se a gente faz isso e não temos orgulho do que nós somos, então a gente fica estagnado, porque a gente tem medo de continuar, tem medo de perder muito tempo e não evoluir no final. Mas eu tô aqui para te ajudar a elevar esse nível muito rapidamente. Então, depois de mais 10 anos de profissão, uma coisa que eu iniciei fazendo um curso de desenho, que eu já falei para vocês em outra aula, sobre a minha história. E uma das coisas que eu mais odiava em todos os cursos é, primeiro,
não ter todas as técnicas que eu realmente precisava para fazer um desenho. Sempre ficava faltando alguma coisa e aí eu tinha que investir em outro curso, e aí eu tinha que investir em mais coisas, e eles sempre me ensinavam que se eu não tivesse os produtos certos, eu não conseguiria fazer. Então eu levei muito tempo para adquirir todo o material que eu tenho. Eu tenho bastante material hoje porque são, né, muitos anos, e eu investi muito dinheiro em tudo que eu tenho hoje. Eu investi muito tempo. E se eu soubesse naquela época tudo que eu tô passando para vocês hoje, de que eu realmente não preciso de praticamente nada para fazer desenhos tão bons, eu não teria investido tanto, eu não precisaria ter investido. Logicamente, quando a gente começa a elevar o nosso patamar de desenho, a gente quer investir porque a gente quer fazer cada vez melhor, a gente quer ter coisas melhores, é como tudo na vida. Então, se eu soubesse de tudo aquilo, eu teria gasto muito menos tempo. E nos cursos sempre me ensinavam que eu deveria ter bons materiais para fazer bons desenhos. Eu precisaria de muito tempo. Além disso, eu sempre teria que investir em mais cursos para poder ganhar todas as técnicas que eu precisava. Então sempre você chegava ali. Então você começava ali a percorrer um caminho. Só que eles te cortavam no meio do caminho os conhecimentos que eles tinham. Por quê? Porque eles queriam ganhar mais dinheiro em você investindo em cursos mais avançados, e eu não gostava disso porque, poxa, eu já fiz um investimento, e investimento em cursos de desenho são caros, não são baratos, porque as pessoas vendem os conhecimentos que ela tem, obviamente, né? Ninguém trabalha de graça. Mas por que não fazer um curso que te atendesse em todas as esferas que você realmente necessita, sem você precisar ficar sempre investindo, sempre colocando dinheiro e sempre fazendo isso tudo, né? Um dos planos que eu tenho aqui para vocês é que eu, depois de tanto tempo estudando, gastando, eu reduzi tudo que eu sei, tá? E em fazer você acelerar o seu desenho, acelerar o seu nível e você começar a desenhar. Você pode sair do zero. O nome do projeto que eu fiz é Do Palito ao Realismo. Você pode sair do zero, do desenho de palitinhos. Você pode estar no meio, você pode estar já quase no final, mas eu consigo te atender em todas essas esferas, porque existe um método incrível que, se você entender como tudo funciona, qual é o processo que você deve seguir, você pode sair do palito que você vai sair desenhando com esse nível de realismo em menos de 30 dias, tá? Então você pode sair. Existe apenas um processo e eu vou te passar esse processo na sexta-feira. Vai ser a nossa aula onde eu vou te dar o plano final do que você deve seguir para que você consiga sair de qualquer nível que você esteja para fazer desenhos. Para fazer desenhos como esse aqui. Em muito pouco tempo, então em menos de 30 dias. Olha só como eu reduzi o seu processo. Mas antes disso, a gente vai ver sobre as aulas de contrastes. E amanhã eu vou te provar com A mais B de que você não precisa de bons materiais para fazer desenhos realistas. Eu comprei materiais de baixíssimo custo. Eu gastei menos de R$ 25 comprando produtos em uma papelaria local para que a gente faça aqui um desenho na prática, para que eu mostre para vocês que a gente realmente não precisa de praticamente nenhum material para fazer desenhos tão bons quanto esses que estão aqui atrás, que foram feitos com materiais um pouco mais custosos. Tá, então vamos lá fazer. E na sexta-feira vai ser a aula mais importante da sua vida, porque você vai entender o que você precisa fazer para sair do nível que você está e desenhar em alto nível de realismo, mesmo não sabendo nada, e em menos de 30 dias. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu vou colocar no computador porque vai ser uma aula um pouquinho mais teórica, porque eu preciso que você entenda o conceito
e no final eu vou te mostrar um pouquinho na prática, um pouquinho na prática do nosso localizador de valor que eu fiz especialmente para te ajudar a entender esse conceito e a treinar os seus olhos para fazer desenhos em alto nível. Vamos aqui. Aqui hoje nós vamos ver sobre o contraste, tá? É muito importante você conseguir dar um bom contraste no seu desenho, porque isso é o que vai separar você dos iniciantes dos profissionais, tá? Então vamos lá. E vamos entender primeiro aqui, ó, o que é o contraste, tá? No dicionário, aqui fala que ele sinaliza a oposição ou a distinção entre coisas ou pessoas, quando comparadas. Contraste entre luz e sombra, tá? Então, ela é a diferença entre o preto absoluto e o branco absoluto. Isso é o contraste, é essa diferença de cor que você vai ver nos desenhos. Ó, primeira coisa que você tem que lembrar é que desenho é mancha. Desenho não é linha, principalmente no realismo. No realismo não existe linha, não deve existir linha. Tudo deve ser mancha, porque isso é o que vai dar volume ao desenho que você está fazendo. Então, no desenho realista, nós trabalhamos sombras, preservando o próprio branco do papel nas áreas de brilho, tá? Então, quanto maior é essa diferença entre o tom claro e o escuro, maior será o contraste. Isso é o que dá o volume ao desenho. Em geral, desenhos com maiores contrastes chamam a atenção e parecem mais vivos. Por quê? Porque ela tem essa distinção entre o claro e o escuro. Você consegue olhar aquele desenho de longe e perceber o quanto que ele está com volume, tá? E um dos erros que os desenhistas cometem muito, principalmente quando está iniciando, é fazer desenhos opacos, tá? Tons muito claros e acaba ficando apagados, meio sem graça, sabe? Não tem aquele volume. E isso é o ponto que eu quero mostrar para vocês, para que vocês não cometam esse mesmo erro de fazer um desenho apagado, tá? Esses desenhos opacos. E para isso você precisa muito entender sobre contraste. Então vamos lá. Como fazer o meu contraste no desenho? Primeira coisa, você deve saber, você já tem um valor resolvido no papel que você vai desenhar. Tá vendo aqui, ó? Esse papel, ó, você já tem um valor resolvido aqui, tá? Você tem que lembrar de todas as tonalidades do desenho realista em preto e branco, é tonalidade de cinza, tá? Ele vai do preto absoluto ao branco absoluto, tá? Então, tem toda a questão das tonalidades no meio desse termo entre o branco e o preto absoluto, tá? Então, quando você tá no papel, você já tem um valor ali resolvido, você já tem o branco absoluto, tá? E com certeza, em alguma parte da referência que você vai usar, existe em algum ponto o preto absoluto. O tom mais escuro que você vai achar na sua referência. Você tem que ter esses dois pontos na sua cabeça. O branco que é do papel e o tom mais escuro que você vai achar na sua referência. Você tem que ter eles na sua mente e você tem que lembrar que em todas as outras áreas sempre haverá um tom. Por mais que não pareça, mesmo que seja o branco dos olhos, os dentes, mesmo que pareça ser branco, ele não é. Sempre existe uma tonalidade de cinza ali, tá? Geralmente, nos desenhos,
os pontos de luz mais intensos, onde você vai ter que deixar mesmo o branco do papel, é geralmente o brilho do olho, ou quando tá pegando uma luz muito direta, tá? Que é intensa demais na referência que você está usando. De resto, todo o resto, por mais que pareça, ó, o branco dos olhos, por mais que pareçam brancos, ele não é. Ele existe uma tonalidade de cinza, tá? E se ele existe, a gente tem que colocá-lo no desenho, porque isso é o que vai fazer toda a diferença do mundo nisso. Então, comece por um ponto escuro, tá? Porque quando a gente começa a desenhar, quando a gente começa a colocar o cinza no papel, por nosso papel ser branco, a gente parece que está escurecendo demais aquele desenho. A gente fica com aquele receio, meu Deus, eu estou escurecendo demais o desenho. Mas não é bem assim nem sempre, tá? Então, aqui responde aquela pergunta que todo mundo faz. E por onde eu começo o meu desenho? Tá, uma dica é sempre comece por um ponto escuro. Geralmente eu começo, ó, pelos olhos. Por quê? Porque os olhos têm aquela parte mais escura dos olhos que é a pupila, né? Então ali vai ser o meu ponto de referência para todo o resto. Eu tendo aquilo ali, eu vou fazer a comparação de quanto é esse cinza em comparação à pupila do meu olho que é preta. Entendeu? Se eu tiver isso na minha cabeça, eu consigo fazer a tonalidade exata que eu preciso para dar esse efeito, ok? Então é isso que você tem que ter em mente. Você tem que ter o branco do papel, que é o seu valor resolvido, e o ponto mais escuro da sua referência. Você tendo esses dois, você consegue ver quanto que você tem que colocar de grafite ali. Um grande divisor de águas nos desenhos que você faz, que podem estar bem feitos ou não, em comparação às tonalidades de cinza, é você escolher bem a sua referência. Porque o que acontece? Quando você escolhe uma referência sem graça, opaca, com muito brilho, com os tons muito apagados, você não tem onde colocar contraste ali, tá? Então você tem que escolher boas fotos, você tem que escolher fotos incríveis para o desenho que você vai fazer, com boas tonalidades de cinza. Então, ó, você primeiro escolha bem a sua referência, tá? Busque muito antes de colocar, mas tenha algumas coisas em mente. Desenhe sempre coisas que te motivam, tá? Personagens de séries, filmes, games, pessoas, animais, paisagens. Escolha uma coisa que você curta fazer e faça aquilo. Pesquise bastante fotos para que você goste de fazer o que você está fazendo, pelo menos até que você aprenda o mínimo, tá? E quando a gente vai aprender essas coisas, a gente tem que estar fazendo uma coisa que a gente gosta, porque senão a gente fica, sabe, desgostoso de desenhar. Então, não desenhe as coisas pelos outros, tá? Não, porque meu amigo gosta desse tipo de coisa. Se você não gosta, a não ser que você esteja ganhando dinheiro por isso, e muito, não pouco, faça uma coisa que você goste, tá? Até que você tenha a habilidade necessária, tá? No seu olhar de como fazer isso. E a mais importante de todas, escolha as fotos com boa resolução, porque não importa o tanto de contraste que você tem na sua foto, mas se você não conseguir ver com nitidez, não vai adiantar, a não ser que você tenha anos de estudo, tá, no desenho, que você esteja com um olhar muito treinado para que você consiga fazer, mesmo com uma foto ruim, um bom desenho. Então, o resultado do seu desenho, eu sempre falo isso em encomendas que eu fazia, eu sempre falava isso porque
você vai aprender que isso é essencial. O resultado do desenho está diretamente ligado à qualidade da imagem que você quer desenhar, principalmente quando a gente faz encomendas. Nossa, fazer encomendas é um caso complicado, porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma encomenda de uma foto que está com uma resolução ruim, que não está boa, sabe? Você olha assim, você não consegue ver com nitidez os detalhes, você não consegue ver muito bem de onde que vem a luz para você conseguir fazer o efeito de 3D. E a pessoa, ela espera que você consiga fazer um bom desenho de uma foto ruim, tá? Então, escolha bem a sua foto e escolha uma com ótima resolução. Mas onde que eu acho essas referências com boa qualidade? Tá? Eu dei aqui algumas opções para você. No Google Imagens é a mais conhecida do mundo, né? Lá, a dica aqui é você escolher fotos em resoluções grandes. Então, o que você vai fazer? Vai lá procurar uma imagem que você queira, vai lá na opção em cima, na opção ferramentas, você vai escolher o tamanho e escolhe a resolução grande, porque ele vai te mostrar todas as opções que tem imagens com mais pixels para você. Outro site que eu uso muito, tá, para pesquisar imagens, é muito boa, é o Pixabay. Dá uma olhadinha nesse site. Tem muitas opções, tá, de fotos muito legais. São fotos profissionais que você pode baixar gratuitamente fazendo uma conta lá. Outro também que tem muitas fotos e também tem muita arte também, muitos artistas. Não sei se você já ouviu falar nesse site, é o DeviantArt, tá? Dá uma olhadinha nele também. Existem lá os profissionais de fotografias que publicam as fotos que tiram. Então você pode pesquisar um tipo de foto que você quer e você escolhe entre elas. Bem mais da maioria são em alta resolução. Você consegue baixar, tá? Então fica a dica. No Instagram eu sigo esses dois perfis de fotos, tá? Porque são fotos profissionais e são fotos lindas, bem elaboradas, sabe? E são fotos que te dão gosto de desenhar. Então, ó, Moda Nagashi, tá? Foi o que eu fiz, a minha publicação do olho que eu fiz, tá? Não sei se você viu lá no meu Instagram. E também esse perfil, drawing.model, ok? Então, esses dois perfis, dê uma olhadinha, pesquisem fotos lá, tem fotos muito lindas e são fotos que têm uma boa qualidade de imagem, além de ter bons contrastes na própria foto. Então, você com certeza vai conseguir passar isso para o seu desenho se você treinar o seu olhar. Mas como saber se a minha imagem tem uma boa resolução? Aqui a gente tem um bom exemplo. O que é essa resolução? A resolução, ela é o número de pixels que tem na sua imagem. Então, quanto maior o número de pixels, melhor será a resolução da imagem. Então, eu peguei um exemplo aqui na internet desse ator e olha só, são duas imagens, só que uma com baixa qualidade e uma com mais qualidade. Olha só, tá vendo aqui, ó, onde você vê que você deveria enxergar mais os detalhes, você não consegue, tá vendo? Olha a diferença daqui, ó. Você consegue ver detalhes, ó, aqui, uma pintinha, tá vendo? Que nesse você não consegue. Quando você começa a dar zoom, você perde a qualidade daquela imagem. Você perde totalmente, ó, tá vendo? Aqui você consegue ver até os poros da pele. Tá vendo como é muito melhor para você desenhar, porque você consegue ver onde inicia a luz e onde acaba. Tá vendo onde inicia a luz? E ainda mais, ó, olha só a diferença de cor dessa imagem para essa imagem. Se a gente for colocar na ponta do lápis a quantidade de cinza que a gente coloca, qual você acha que vai ficar mais bonito
porque tem um degradê melhor e também é uma foto com mais cinza. Então, esse daqui tem muito mais contraste do que esse daqui. Muito mais. Esse tá meio opaco, tá vendo? Até essa diferença tem, ó. Tá meio opaco essa imagem. Tá um cinza que não tem muita diferença, tá vendo? Ó, de diferença entre claro e entre o escuro. Mas olha aqui, olha a diferença do claro pro escuro, tá vendo? Isso vai dar a total diferença no resultado do seu desenho. Isso é muito importante que você entenda que a imagem direciona o desenho que você está fazendo, tá? Então, por vezes, muitas vezes não é, às vezes pode até nem ser culpa sua de não desenhar bons desenhos, mas às vezes é culpa das fotos, porque muitas vezes a gente quer pegar encomendas, mas a gente não tem um olhar tão treinado, né? E como a gente não tem um olhar treinado, a gente faz desenhos com baixa qualidade, porque a foto tem muito menos qualidade ainda, tá? Então, quanto maior a resolução que você escolhe, melhor o resultado que você consegue desenhar. Porque você consegue ver detalhes que uma foto de baixa resolução você não consegue. Então, você consegue reproduzir isso no seu desenho. Isso é muito importante. E a dica mais importante do planeta para você fazer desenhos com bons contrastes é não ter medo de escurecer. Todo desenhista começa com esse medo. Tá? A gente tem esse medo. Eu, depois de mais de 10 anos de profissão, eu ainda tenho medo de escurecer os meus desenhos e estragar tudo. É normal, o medo faz parte do ser humano, tá? Só que a gente não pode deixar esse medo tomar a gente, tá? Porque se eu deixo esse medo me tomar, eu não faço os desenhos com tanta qualidade quanto eu gostaria. Tá? Então, quando a gente inicia, a gente tem medo de errar e escurecer demais, sabe? Meu Deus, se eu escurecer demais, não tem como eu voltar atrás. Então, existem algumas dicas que você pode seguir. O primeiro passo é fazer devagar. Não tenha pressa de fazer o seu desenho, não tenha pressa de terminar. Você tem que lembrar que você tem que se apaixonar pelo processo de fazer aquele desenho. Porque depois que aquele processo acaba, acabou. Não tem mais o que mudar, não tem onde melhorar. Então você tem que fazer o seu melhor ali, enquanto você consegue mudar as coisas, você consegue melhorar. Então apaixone-se pelo processo de criação, apaixone-se pelo processo de fazer aquilo ali. O segundo passo é faça camadas. Se você tem medo de escurecer, eu faço isso até hoje. Faça primeiro uma base, tá? Escureça aos poucos. Sempre comece com uma base HB e depois você vai acrescentando graduações caso a sua imagem peça isso. Então comece com HB, depois você acrescenta o 2B e depois, se precisar, o 4B, ok? Então faça camadas, uma camada em cima da outra, HB, 2B, 4B, se houver necessidade, tá? Nem sempre precisa, mas tudo vai de acordo com a sua referência. Então, vá acrescentando aos poucos, porque é mais fácil você voltar atrás, né? Dar ali uma ajeitada quando você está indo aos poucos, do que quando você começa muito em cima, já começar direto com 4B e ter que consertar. Não existe essa possibilidade. Agora, quando você tá fazendo aos pouquinhos HB, 2B, 4B, você consegue ver essa diferença e você consegue ver aonde que precisa escurecer, se precisa escurecer, e é muito mais fácil. O terceiro passo, olhe o seu desenho de longe. Quando você estiver desenhando, sempre você desenha um pouco, levanta e olha o seu desenho de longe. Aos poucos, você vai percebendo se você realmente está fazendo aquele desenho
de acordo com a sua referência ou se você precisa melhorar. Porque quando a gente olha o nosso desenho de longe, você consegue perceber a diferença entre o claro e o escuro. Principalmente se você cerrar os olhos, sabe? Deixar eles bem miudinhos. Você consegue ver a diferença entre o branco e o escuro. E se você realmente precisa escurecer mais ou se você está conseguindo fazer na tonalidade que realmente precisa. O quarto passo é supere o seu medo. Eu sei que é difícil. Eu tenho mais de 10 anos de desenho e ainda hoje eu passo por esse medo de escurecer demais o desenho. Mas a gente tem que superar. Enquanto a gente não superar esse medo, a gente vai continuar fazendo desenhos opacos e sem graças. Tá? Já ouviu aquela frase? Se der medo, vai com medo mesmo? Faça sem medo. Então, escolha uma imagem que você queira para treino. Escolha uma imagem que você gostaria. E pense assim, se der, deu. Se não der, breu. Entendeu? Então, faça isso. Assim, é um aprendizado. Você vai estar treinando o seu olhar ali. Então, não queira fazer só um desenho bonito. Queira aprender a fazer um desenho bonito. Tá? Porque tá aí a diferença entre você querer o resultado do que você fazer o resultado. Que quanto mais a gente quer o resultado, mais medo a gente tem, tá? E se você não tem medo do resultado, você consegue fazer um desenho muito melhor, porque você não tem medo de errar, tá? O quinto passo é usar um localizador que eu fiz para você com muito carinho. Um localizador de tons. Vai estar o link aqui embaixo e já eu vou te mostrar na prática como usá-lo, tá? Ele é muito importante, ele vai te ajudar muito nessa caminhada de você entender como que isso funciona. Esse localizador de valor, ele vai te ajudar a pegar o valor da sua referência e passar para o valor do seu papel. Você vai começar a treinar o seu olhar de qual é a quantidade de tom de cinza que você precisa colocar ali. Tá? Então, ele te permite encontrar ali aquele valor de cinza e vai te ajudar muito. Já a gente vai ver isso na prática, tá? Então, a parte teórica é essa, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A gente vai ver na prática já já. Então, siga esses passos e não tenha medo de escurecer o seu desenho, porque isso é o que vai fazer a divisão de águas na sua vida. Olha só, um bom exemplo do nosso contraste é esse desenho que estou fazendo aqui, ó. Faz um tempo, inclusive, que eu estou trabalhando nele, mas eu ainda não terminei. Aqui embaixo, aqui onde é o ombro dessa mulher, tá vendo como eu não coloquei muito tonalidade de grafite nele ainda, mas tá vendo como ele tá opaco? A diferença entre aqui, tá vendo? Ó? Diferença de contraste entre o claro e o escuro, e aqui onde tem pouca tonalidade cinza. Então, assim, quanto mais escura eu conseguir colocar o nosso desenho, mais evidente ele vai ficar com a parte mais clara. Então, ele vai ficar mais bonito. Então, eu vou fazer aqui essa parte aqui com vocês, para que vocês percebam como esse jogo de luz e sombra, sem eu ter medo de escurecer, tentando fazer como a minha referência, como que isso muda, como que isso dá contraste, como que ele dá volume para esse pedaço aqui que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer aqui e vou dar uma aceleradinha para não demorar muito para vocês, tá? Para esse vídeo não ficar muito comprido. Aqui eu já joguei uma base HB, tá? Que é onde tá a parte mais clara. E aqui onde tá essa parte mais cinza que vocês estão vendo foi onde eu joguei o lápis 2B. E agora, para escurecer ainda mais,
eu jogo o lápis 4B. Nesse aqui, como eu já estava trabalhando com lápis a Staedtler, eu vou continuar usando ele. Mas se você for trabalhar com a marca da Faber-Castell, você só tem que equivaler, tá? Porque a marca da Faber-Castell, ela é mais clara do que a marca da Staedtler, tá? Ela é mais clara. Então, caso você veja ali que ela precisa de um grafite um pouco mais escuro e o 4B não te atendeu, eu indico você a usar o lápis 8B. Mas para isso você precisa ter treinado a leveza da sua mão para que você não acabe não escurecendo demais onde não precisa. Estão vendo, ó? Quanto mais grafite eu jogo aqui para ficar parecido na tonalidade da minha referência, mais contraste eu tenho com a parte clara, tá? Que é essa parte aqui do ombro dela, que é uma parte que está mais clara. Então, isso é o meu contraste. Quanto mais escuro eu tenho, mais contraste ele dá com a parte que é mais clara. Mas também eu tenho que ter bastante cuidado com a tonalidade que eu vou usar, tá? No caso aqui, essa minha impressão não ficou muito boa, porque ela ficou como se fosse colorida, então ela não ficou cinza, tá? Então, quando imprimir, imprima ela preto e branco. Eu utilizo, sempre para fazer os desenhos, eu sempre tenho uma impressa, mas eu acompanho pelo computador ou pelo telefone, tá? Porque são as cores mais vivas. Então, eu consigo ter uma noção melhor de qual realmente é a cor que eu preciso chegar, tá? Então, tenha sempre isso em mente, do que é esse contraste. Porque é esse contraste que vai me dar o efeito de 3D, tá? Porque quanto menos grafite eu coloco, quanto menos diferença tem entre a parte escura e a parte clara, mais opaca vai parecer o meu desenho, a não ser que realmente a sua referência seja assim, então não se deve ser feito isso, tá? Você tem que ter esse degradê de um lugar mais escuro para um lugar mais claro, para você conseguir fazer esse efeito de volume, tudo bem? Então aqui, ó, no nosso localizador de valor que eu fiz, ó, você vai imprimir ele. E se você for imprimir em casa, tente imprimir na melhor qualidade de impressão que você tem. Ou de preferência que você vá numa gráfica e peça para imprimir, porque a cor vai sair exatamente do jeito que deve sair, tá? Não corre o risco de sair meio azulado ou colorido por causa da impressora. Então, ó, nós temos aqui o localizador que vai de 5% de grafite até 90% de grafite. Aqui ele vai te ajudar a você localizar qual é a quantidade de grafite que você necessita colocar, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma faixa de 65% de grafite
em comparação ao meu 100%, tá? Então, você vai olhar na sua referência qual a tonalidade que você precisa. E aqui você vai olhar se você realmente está nesse nível, porque você tem que olhar o espaço, tá? Não olhar sempre o todo. Então, o cuidado que você deve ter é esse. E esse localizador vai te ajudar, porque ele vai treinar os seus olhos, tá? A você enxergar realmente qual é a quantidade de grafite que você necessita naquele espaço, e você vai conseguir fazer um degradê muito mais bonito e fazer todo esse volume bonito que a gente vê em outros desenhos na internet. Então baixa, tá? Baixa, faça o download do localizador e mãos à obra, tá? Só vou finalizar aqui essa área para mostrar para vocês. Chegamos ao final da nossa terceira videoaula da nossa maratona e você conseguiu entender o que é o conceito do contraste? Deixe aqui o comentário se você conseguiu entender e baixe o PDF embaixo. Baixe o nosso localizador de valor que eu fiz para você de presente, de bônus, para que você consiga treinar o seu olhar, porque é um processo difícil, é um processo complicado. E quando a gente tem essa ajuda para ajudar a gente, nossa, toda ajuda é bem-vinda, né? Quando a gente quer fazer uma boa coisa, toda ajuda é bem-vinda. E eu tô ajudando vocês a treinarem os seus olhos, porque quando nós usamos o localizador de valor é muito mais fácil. Porque como nós temos um papel em branco, é muito mais difícil, a gente tem muito mais medo de colocar grafite, porque tudo se destaca. E a gente tem medo de estar fazendo escuro demais e acaba fazendo o desenho claro demais. Então, como que a gente consegue burlar a nossa cabeça para fazer desenhos com contrastes? É tendo certeza que o nosso valor de grafite da nossa referência está igual ao que nós estamos fazendo no nosso papel, tá ok? Então, baixe aqui o bônus, baixe aqui também o PDF para você acompanhar essa aula, para você ter certeza de que você vai entender todos os conceitos, tudo bem? Deixe aqui se isso te ajudou. Eu vou ficar muito feliz em ler todos os comentários, todas as transformações que eu estou recebendo de vocês. Só desses dias já teve muita gente que me falou muita coisa bacana. Nossa, eu estou muito feliz por estar ajudando vocês. Então, não esqueça de estar aqui amanhã também, porque amanhã nós vamos fazer um desenho na prática e aprendermos 2 métodos de passar a nossa referência para o nosso papel. Você vai aprender e vai usar a nossa fotorreferência para o nosso papel, que você vai fazer junto comigo, para você fazer junto comigo todo o desenho completo, do início ao final. Você vai fazer, se você não desenha, vai fazer o seu primeiro desenho realista. E se você já desenha, você vai ver como isso vai te ajudar, uma maneira nova de fazer um desenho que pode complementar todo o seu conhecimento. Então, não deixe de estar aqui amanhã. Nós vamos fazer uma coisa muito legal, ok? Então, até amanhã.